Eu sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. O Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Queridos irmãos, essa narrativa é o que se tem de mais próximo de um episódio um pouco cômico assim no Evangelho. Porque para os israelitas os porcos eram tão impuros quanto engraçados. E por outro lado também para os gentios, o medo e o assombro a respeito dos porcos, essa rejeição à figura dos porcos como animais impuros em que não se podia se tocar, era uma ocasião de riso e de troça em relação aos judeus. E neste evangelho nós temos um pouco desse tom, apesar de ser um cenário muito assustador, vamos dizer assim. Temos um paralelo desse evangelho com o de Marcos. E neste evangelho tem-se em comum com esse paralelo de Marcos, primeiro, a revelação que nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, e depois que ele é capaz de expulsar os demônios. No início do Evangelho se fala da região dos Gadarenos. Curiosamente, na versão de Marcos, se coloca uma região distante 46 quilômetros, outra região. Nessa versão de Mateus, é a região dos Gadarenos e que fica ali por volta de 9, 10 quilômetros distante do mar. É interessante a forma com que o povo olha a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Cristo opera um milagre, ele expulsa o demônio dos 2 rapazes, esse demônio ele vai para aquela manada de porcos que estava ali passando e se precipita ao mar. E depois que a região ali fica sabendo do que nosso Senhor Jesus Cristo fez, eles vão ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é para louvar e para reverenciar a figura de Jesus, que demonstra ter autoridade, inclusive, sobre os demônios, mas para pedir que ele vá embora. Mas isso não quer dizer uma rejeição definitiva a respeito da figura de Cristo. Pode ser só pelo medo, ali pelo assombro do que acontecer. Imagine se nós fôssemos testemunhas oculares do que aconteceu naquele dia. Eu mesmo, eu iria para bem longe. E o povo reagiu dessa maneira mais natural. E também por um sentido mais objetivo de que uma grande manada de porcos, que eram muito valiosa, acaba por se perder. E nós temos ali da parte dos demônios uma dupla confissão. O reconhecimento da autoridade de Cristo como Filho de Deus e de que eles valem tanto quanto os porcos que são impuros. O Evangelho de hoje nos ensina uma preciosa lição de que nem sempre nosso Senhor Jesus Cristo ele vai se apresentar a nós da maneira com que nós esperamos e que ele vem nos agraciar, derrama sobre nós a sua bondade, nos auxilia naquilo que nós temos como necessidade, mas às vezes de uma maneira diversa. Cristo encontrou essa comunidade ali por um ato um pouco até dramático, vamos dizer assim,
e eles ficaram com medo de nosso Senhor Jesus Cristo. É bom e saudável para a nossa alma estarmos abertos a acolher a presença de nosso Senhor, não importando as circunstâncias. E uma alma que é sensível a acolher a Cristo em todas as circunstâncias, ela tem a liberdade interior para achar essa presença de nosso Senhor Jesus Cristo e nunca fica desconsolada. Já dizia a imitação de Cristo que nosso Senhor vem visitar as almas em 2 ocasiões, nas consolações e nas desolações. Só as almas mais avançadas são capazes de acolher nosso Senhor Jesus Cristo nas desolações. Eu sei que é uma quebra de expectativa e nosso ego está muito acostumado a ter o que nós queremos, segundo as circunstâncias que desejamos e através das pessoas que nós escolhemos. Mas a lógica de Deus, ela extrapola a lógica meramente humana e Deus, mesmo contrariando as nossas expectativas, tem muito mais para nos oferecer do que aquilo que nós desejamos no nosso coração, que pode parecer bom aos nossos olhos, mas bom por completo, de maneira plena, só a vontade de Deus em nossas vidas. Que Cristo nos dê a graça de aceitá-lo como Ele quiser, quando Ele quiser, por meio das circunstâncias que Ele permitir e através de quem Ele quiser falar. Isso já seria um grande milagre também. Assim seja. Amém.